cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos à nossa 11ª videoaula da nossa lição de adultos, onde estamos aqui quase terminando o nosso primeiro trimestre de 2022 e hoje falaremos de um assunto excepcionalmente importante. Todas as lições estudadas aqui tomando como base a palavra de Deus são importantes, né? Porém, digo que esta lição é extremamente importante porque vai falar sobre alguém muito especial, vai se dar destaque a alguém muito especial, que é o Espírito Santo do nosso Deus, o qual criou todas as coisas e realiza através da sua igreja na terra uma obra extraordinária, que é glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a lição de hoje, a gente tem como objetivo enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e também no ministério do Senhor Jesus Cristo em Lucas. Nosso segundo objetivo, ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos é cumprimento da promessa de Deus revelada por intermédio do profeta Joel. E o nosso terceiro objetivo é apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Amém? Então, queridos, nós temos o nosso texto áureo, o texto inicial, aqui em Atos 2 e 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Crente pentecostal, porque é aquele crente que crê e participa da obra preciosa que deu-se início ali no dia de Pentecostes, que foi quando o Espírito de Deus foi enviado sobre aquele grupo de irmãos que estavam reunidos, e eles ficaram cheios da presença, do poder de Deus, começaram a falar em outras línguas, e foi aquela obra maravilhosa. O que não é diferente nos dias de hoje, na vida daqueles que experimentam essa grande vitória, essa grande bênção. Nós temos uma leitura bíblica em classe, que está em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 21. Lucas 1, 21 e 22. E Atos 2, do versículo 1 ao versículo de número 4. A nossa introdução diz assim: Lucas, Atos são 2 volumes de autoria do médico amado, um médico amado Lucas, e os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Quando falamos em premissas históricas e teológicas, falamos ou indicamos de que Lucas era tanto, no caso, historiador, como um bom teólogo na presença de Deus, registrando fatos, registrando acontecimento, registrando ensinamentos de Jesus, captado aí de pessoas que andaram com o próprio mestre. Lucas faz aí um levantamento preciso, profundo, através de pessoas que nós chamamos de testemunhas visuais, aqueles que viram o mestre operando maravilhas e puderam ali então dar um bom testemunho que Lucas veio a registrar para nós. Então, registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Por exemplo, quando a gente lê aqui em Atos 2:33, está escrito assim, olha: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Quer dizer, o próprio Jesus derrama o seu Espírito Santo sobre os seus seguidores e somos informados no mesmo texto de que é promessa, né? Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Deus já havia profetizado através de Joel, usado o profeta Joel, e agora está cumprindo através do próprio Jesus, enviando o Espírito Santo para estar com a igreja. Então, desde o Pentecostes, o derramado Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. O mover do Espírito Santo permanece ali como modelo para a igreja de Cristo. Sem o Espírito Santo, a igreja não consegue, primeiro, adorar a Deus eficientemente, não consegue compreender aquilo que a palavra de Deus fala, não consegue transmitir essa mensagem a outras pessoas. Então, a igreja depende, né, completamente da ação e do mover do Espírito Santo para viver e sobreviver e existir como igreja triunfante, como igreja vitoriosa. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Vamos ver o agir, o mover do Espírito Santo no ministério de Jesus, desde a sua concepção, né, até ele realizando maravilhas. Lucas, ele registra os fatos acerca da vida e também da obra de Cristo. Por exemplo, Lucas 1, versículo 1 ao 3, está escrito assim: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, né, testemunhas oculares, desde o princípio, e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, o evangelista está enfatizando aqui o papel do Espírito. Ele está dizendo que fez um apanhado preciso e ele vai trazer informações precisas sobre o ministério, o papel do Espírito Santo no ministério de Jesus. Como, por exemplo, é dito em Lucas 1, verso 13 ao 15, a ação do Espírito é percebida na vida do precursor, né, do precursor de Jesus, que no caso é João Batista. Por exemplo, está escrito: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, porás o nome de Jesus, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte. Veja a ação do Espírito Santo na vida do precursor de Jesus, quando o texto diz assim, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. É uma referência aí ao João Batista. Temos aqui também na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, vemos a ação do Espírito Santo na concepção virginal de Maria, quando o texto diz que o Espírito do Senhor envolveria, né, a Maria, viria sobre Maria, e ali Jesus seria gerado, como de fato aconteceu. Temos também a ação do Espírito Santo na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes da sua morte, como ele esperava ver a salvação de Deus. E temos ainda o Evangelho, né, que traz um ressalte aí, ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo, conforme diz Lucas capítulo 3, e versículo 16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Graças a Deus por isso. O Espírito Santo e o batismo de Cristo.
ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas ele informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea, como de pomba, em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado. Então, o evento da descida do Espírito e a voz, que o identificava como filho de Deus, tinham como propósito marcar o início do ministério público do Senhor Jesus Cristo. Vejamos Lucas 4, versículo de número 1 e versículo de número 14. Depois, versículo 18, que diz assim: o primeiro: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Outra vez, versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Veja que o Espírito Santo, ele está com o mestre, ele guia o mestre, ele conduz o mestre, ele opera através do mestre. Então, há um vínculo muito forte, há uma ação muito real, muito presente no ministério de Jesus. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Versículo 32 e 33 de João, capítulo 1, diz assim: E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, ele me disse. Esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, nesse momento o Espírito Santo serviu de testemunho, de prova de que Jesus seria o Cristo, aquele que batizaria futuramente com o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Olha só isso. Nesse período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Olha que coisa extraordinária. Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas mesmo assim, o que ele faz? Ele ora perseverantemente, ele jejuma perseverantemente. Terminado esse período aí, esse tempo, chega aí um momento de uma tentação muito escancarada, muito forte. O inimigo investe forte para tentar levar Jesus a sair fora da vontade de Deus. Mas a vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Isso mesmo, Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Meu amado, você que me ouve agora, você que chegou aí, até esse ponto desse vídeo, você é chamado para vencer. Você é chamada para vencer. E o que Deus te disponibiliza para te dar vitória é muito forte, é poderoso. Deus te disponibiliza a palavra e Deus te disponibiliza também o Espírito Santo que age através da palavra na sua vida. E não há inimigo gigante que não caia diante da palavra de Deus, diante do Espírito Santo de Deus. Vejamos os exemplos. Lucas 4:4, Jesus respondeu dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O Espírito Santo que estava em Jesus está usando agora, levando-o a usar a palavra para derrotar o inimigo. Versículo 8. Jesus respondendo, disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Veja que Jesus faz uso da palavra de Deus para vencer o inimigo. Mais um exemplo, versículo de número 12 e 13. Jesus respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo a tentação, ausentou-se dele
por algum tempo, né? Quer dizer que pode ter havido mais tentação, sim, mas por meio da palavra e do poder do Espírito Santo, o Senhor o venceu. Nós também o venceremos. E é preciso vencer todos os dias, porque todos os dias vem tentação sobre nós. O que estudamos agora, meus irmãos e irmãs, não é visando acrescentar conhecimento apenas, mas que a gente entenda e entendendo a importância do Espírito Santo no ministério de Jesus, na vida da igreja do passado e na vida da igreja do presente, possamos viver como Paulo disse, andar em espírito, para que não cumpra com as concupiscências da carne. Desta forma triunfaremos. O Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido ao deserto, como já citei agora há pouco. Agora, vencida a tentação no deserto, Jesus volta a Galiléia conduzido pelo Espírito. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim. E ao terminar essa leitura, ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: hoje se cumpriu esta escritura. Aqui, o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, para curar, para libertar e para restaurar os pecadores. Então, quem que qualifica o ministério de Jesus? O Espírito Santo. Quem leva Jesus a efetuar a cura, libertação, restauração de pecadores? O Espírito Santo. Quem leva-nos nos dias atuais a evangelizar com eficácia? Quem qualifica o nosso ministério? O que qualifica o nosso ministério não é apenas conhecimento. É muito bom você estudar a palavra de Deus. É muito bom você pegar e estudar uma boa teologia. Mas se não houver a unção do Espírito Santo, nós estamos completamente desqualificados. É o Espírito de Deus que qualifica a sua vida, que qualifica o seu ministério. É Ele que operava no passado e é Ele que opera também no presente de uma maneira grande, forte, poderosa e incontestável. Capítulo 2, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Vejamos o que está escrito em Lucas 24, versículo de número 49. Lucas 24, 49 diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus ordena para que os seus discípulos esperem. O que eles iam esperar? Eles iam esperar a descida do Espírito Santo para estar com eles, consolando, fortalecendo e os capacitando para fazerem a obra de Deus. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O autor, ele confirma que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Atos 1, verso 8 diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Veja que a evangelização, o testificar do nome de Jesus, somos completamente dependentes do Espírito de Deus nas nossas vidas. Foi isso que o escritor colocou aqui logo no início, em que o livro estaria registrando os atos dos apóstolos. Relata também que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração
aguardaram o revestimento de poder. É assim que devemos aguardar o revestimento de poder, em oração, sempre constante e sempre perseverando. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da Igreja como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Então, para darmos continuidade à obra de Jesus, precisamos de capacidade. E o capacitador é o Espírito Santo de Deus. Então, a promessa foi cumprida no Pentecoste. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel 2:28, que diz: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Fala-se de um derramamento do Espírito. Cristo a ratificou, a confirmou como sendo a promessa do Pai. O cumprimento se deu no dia de Pentecoste, quando ali estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, que é um sinal, né, confirmador de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Sinais sobrenaturais marcaram a vinda ou a chegada do Espírito Santo, como, por exemplo, o som como de um vento, tem Atos 2:2, e as línguas como que de fogo, Atos 2, versículo 3. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram operados e as almas eram alcançadas. Os discípulos estavam inflamados e o Espírito de Deus, como aquele que não somente inflama uma pessoa, mas toca aquele que está por perto. Quando eles pregam a palavra de Deus, não são do Espírito Santo, as pessoas são também alcançadas para salvação. Atos 2:43 diz: Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja como aconteceu a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez, com muita coragem, e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Atos 2:36 vai dizer para nós: saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 2, verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A mensagem foi pregada e o Espírito de Deus agiu para que essas pessoas compreendessem a mensagem do Senhor e assim foram salvos para a glória de Deus. Então, a ação do Espírito Santo na vida da igreja, através da igreja, é fundamental para alcançarmos vidas para o reino dos céus. A expansão da igreja aconteceu assim, meus irmãos, no início, pelo impulso do Espírito Santo. Agora, após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Felipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria
e vidas foram salvas. Cornélio e sua casa receberam o evangelho pelo mover do Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do evangelho. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Se foi assim no passado, o que precisamos hoje para inflamar este mundo? O que precisamos hoje para que vidas sejam alcançadas? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não há outra maneira, não há outra forma, outra coisa. Entende? Um modelo pentecostal para a igreja nos dias atuais. Terceiro capítulo para a gente finalizar. Veja bem, Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas. Por exemplo, Atos 2, 38 e 39, vai dizer assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o versículo 38, que nós acabamos de ler. O 39 diz: Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, a experiência do batismo no Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, pode acontecer junto ou após a regeneração ou a salvação inicial. Ressalta-se que no Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. No momento em que você decide entregar sua vida para Jesus, o Senhor te concede o Espírito Santo. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho. Um detalhe interessante é que o Espírito Santo não batiza alguém para enfeitá-lo. O batismo no Espírito Santo não é para enfeitar o cristão, para destacá-lo no meio dos outros, como esse aqui é melhor que aquele, esse aqui é mais espiritual do que aquele. Não. O Senhor, ele batiza no Espírito e uma das finalidades do batismo é capacitá-lo para realizar a obra de Deus. Para uma vida cristã vitoriosa, para que você possa ter condições de ser levado a uma adoração mais profunda, né? E em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja moderna, deve buscar o revestimento de poder. Quando a gente pega aqui Lucas 11 e 13, está escrito: Pois, se vais sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem, ou seja, a vontade de Deus, te conceder o Espírito Santo. Veja aqui, está falando de filho e pai. Você já é filho de Deus, agora só resta pedir que ele te revista com o poder do Espírito Santo. As línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, que é uma palavra usada muito nos estudos, teológicos, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais. No Pentecostes, os discípulos falaram línguas. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Os irmãos em Éfeso também falaram em línguas. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Somente uma coisa que Paulo deixa claro é que ele disse que em público ele preferia falar a língua que o povo entendesse. Mas ele em momento algum reprova aqueles que falam em línguas.
no seu momento devocional. Ou então em público, acompanhado de o dom de interpretação, porque tanto quem está falando vai ser edificado, como também quem está ouvindo. Veja que o falar em línguas, né? Assim sendo, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo Jesus retornar. Por isso, a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Né? Não se deve proibir uma pessoa, um irmão, né, de falar em línguas. A plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão do meu espírito derramarei aponta, que está em Atos 2,17, aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, tais como as profecias, sonhos, visões, prodígios, sinais. Né? Assim, o Espírito permanece em ação na vida da Igreja do Senhor. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina algo muito importante que eu creio que todos já ouviram. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Jesus sabia, o Pai sabia, o Espírito sabia e os apóstolos sabiam, porque aprenderam de Deus, de que a igreja depende totalmente, absolutamente, completamente do Espírito Santo. Não foi à toa que Jesus disse que enviaria o Espírito para estar conosco. Não foi à toa que ele rogou ao Pai e o Pai cumpriu a promessa que havia feito. Porque tanto o Pai como o Filho sabiam que eu e você não conseguiríamos sem a presença do glorioso Espírito Santo. Então, concluímos dizendo que Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Sagradas Escrituras. Concluo esta lição dizendo que Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em outras palavras, distanciemo-nos das obras carnais e nos enchamos do Espírito Santo, porque desta maneira nós iremos ter condições de fazer a obra de Deus e glorificar a Cristo, já que esse é o propósito do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima, penúltima aula desse trimestre. Em nome de Jesus.